Uau! 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 Você observa que ele quase que implode, né? Ele faz assim, ó, ele levanta embaixo e desce em cima. Mas após isso, simetricamente na base, você vê dois pontos simétricos, assim como se fossem dividir tipo, a represa tem 100 metros, dividisse ali, né, simetricamente, dois pontos, você observa uma fumaça branca saindo da base. Tá? E aí eu fiquei matutando sobre isso, né? Outras pessoas também comentaram. E aí eu fiquei pensando uma coisa. Pessoal, olha só. Vamos falar uma linguagem agora bem simples, tá? Vamos falar uma linguagem bem simples. Vou falar uma coisa. Eu não quero ser... como é que eu vou te dizer? Eu só estou falando o que eu acho, tá? Eu não estou criando uma notícia falsa, porque isso aí agora vai das pessoas, tá? Mas analise uma coisa bem óbvia. Vamos ser realistas. Quando você tem um caso policial, exemplo, tá? Vamos dizer, exemplo, matam alguém, né? Obviamente, a primeira coisa que a polícia faz é investigar quem ganhou com isso. Porque sempre atrás de um homicídio ou qualquer outra situação, sempre existe uma motivação passional, tá? Agora eu fiquei pensando aqui comigo, eu fiquei pensando aqui com os meus cabritos, né? O que acontece, cara? O que faria? Vamos fazer uma história de conspiração agora, né? Não estou dizendo que seja isso, mas pensando bem, o que faria, tá? Com que aquela represa, né, desabasse daquela maneira ali. Tudo bem, tá, aconteceu, ela desabou, tá, pressão cúbica dos rejeitos, sei lá, tá, tudo bem, mas se fosse provocado, tá? Qual é a intenção real de um fato desses? Eu não estou dizendo que foi, mas eu estou só pensando numa hipótese. Se fosse provocado esse fato, qual a real intenção disso? Eu ficaria pensando, aí de repente me veio, né, porque tudo tem um motivo passional, me veio também um fato bem interessante, cara, que é óbvio e muito fácil de calcular. Analisem bem. Com a queda das ações da Vale, porque assim, ó, eu não sei se o pessoal que trabalha com ações aí vai concordar com o que eu digo. Cara, mineradora Vale, as ações dela estão sempre bombando, sempre em pico, né? Sempre em cima. Porque a Vale, uma mineradora, ela não tem prejuízo, cara. Ela tem, eu não sei precisar exatamente o percentual de lucro, mas ela tem, obviamente, lucro total, né? O lucro dela é incessante, praticamente, né? Tipo 2.000%, 3.000% de lucro. Cara, é lucro mesmo. Os caras têm muito lucro numa mineradora. Então, o que acontece? Qual a questão? Aí se você parar para analisar por um lance mais, como é que eu vou dizer, por um lance mais policial da coisa, você pensaria assim, peraí, mas quem ganha com isso, né? A primeira pergunta é essa, que sempre se faz um investigador, um policial. Eu não sou investigador, mas eu estava pensando um pouco dessa maneira. Bom, como eu faria, por exemplo, se eu fosse um acionista da Vale e quisesse comprar mais ações da Vale? O que eu faria? Eu, obviamente, causaria algum impacto na empresa que fizesse essas ações cair repentinamente ou drasticamente. Então, consequentemente, teríamos aí então uma queda nas ações da Vale. E justamente é o que aconteceu, né? Observem, aconteceu aquela tragédia, né? E obviamente você pensa assim, puxa vida, mas olha só, e aí, qual foi a real consequência disso na bolsa, nas ações da Vale? Uma queda repentina e brusca, tá? Mas eu, se eu fosse um investidor, né, se eu fosse um investidor malvado, o que eu faria? Eu ia pensar assim, cara, vai haver uma queda brusca nas ações, eu compraria essas ações sabendo que daqui a nem um ano, eu não dou um ano, essas ações voltariam a subir e voltariam a estabilizar no valor que estavam antes. Por quê?
Porque as pessoas acabam esquecendo as tragédias e os investidores também esquecem as tragédias. Então daqui a um ano e meio, cara, assim, ó, mais longo prazo, tipo 2 anos, eu acho isso impossível, mas tipo, daqui a 2 anos as ações já estariam no patamar que estavam antes dessa situação. E aí nós teríamos o quê? Um lucro, cara, um lucro simplesmente abominável, né? Um lucro assim de uma maneira sórdida, é óbvio, mas de uma maneira rápida e crescente. Isso aí daria muito mais do que qualquer investimento, né? E seria uma jogada certa. Analisem bem comigo aqui com os meus cabritinhos. Olha que jogada certa. Acontece o acidente, as ações caem, algumas pessoas compram as ações na baixa e bingo, daqui a um ano e meio, mais tardar 2 anos, as ações voltam a subir, porque mineradora, velho, não dá prejuízo nunca. Mesmo com indenizações, eles vão continuar lucrando e o prejuízo vai lá em cima na estratosfera daqui a um ano e meio, 2 anos. Então eu ficaria pensando, olha que ótimo investimento. Você tipo assim, olha, vou vender as ações, um exemplo, tá? Um dia antes do fato as ações estavam, exemplo, né, $70. Exemplo, eu não sei o valor exato porque eu não estou investindo em ações ultimamente. Aí você vende a $69, você vendeu lá 1000 ações, exemplo, e um dia depois, né, 2 dias, 3 dias depois, você está comprando a mesma ação que você vendeu a $69 e faturou $69, você está comprando a mesma ação, a exemplo, $20. Olha que negociação. Aí você compra essa mesma ação a $20 e espera 1 ano e meio, 2 anos, e essa ação vai estar, daqui a 1 ano e meio, 2 anos, com juros e correção, passando de $100, exemplo. Então olha que jogada de marketing, olha que coisa interessante, né? Aí você se pergunta, porque eu sou o cara que me pergunta, eu acho que eu sou meio maluco, eu fico me perguntando assim, caraca, velho, será que não tem isso? Existe isso na vida real? Existe, cara, existe. Existem outros fatores, existem outras situações que algumas teorias conspiracionais falam também, né? O World Trade Center é um grande caso aí. Após a queda do World Trade Center, foi aprovado no Senado americano lá uma emenda lá para não sei quantos bilhões de dólares em armamentos, né? Quer dizer, alguém ganhou com isso. Então, quer dizer, aí eu faço uma pergunta para vocês, senhoras e senhores. Alguém ganhou com isso? A primeira coisa que eu faria se eu fosse um investigador, se eu fosse da Polícia Federal, se fosse o caso, seria me perguntar assim, ó, quem ganhou com isso? É óbvio que morreu pessoas inocentes, mas eu pensei e me veio essa ideia na cabeça. Quem ganhou com isso? Alguém ganhou com isso, principalmente algum especulador. Então eu ia direto em quem ganhou com isso. Quem comprou ações um dia antes e vendeu um dia depois e comprou depois do fato, né? Que é uma pergunta. Será uma teoria de conspiração? Eu não estou dizendo que isso é uma notícia fake. Isso não é uma notícia fake. Sou apenas eu pensando aqui com os meus cabritos. Eu acho que segundo segundo a democracia, ainda podemos pensar, né? Já que no Brasil nós temos 200 e poucos milhões de pessoas, ninguém pensou nisso? Só eu. Só o doutor maluco reclama que pensou nessa hipótese doida, varrida? Ou talvez eu deva continuar assistindo Big Brother, né? Isso aí vai me deixar mais alienado e eu vou acreditar no mundo de Oz. É isso aí, pessoal. Aqui é o Doutor Reclama. Se gostou, se inscreve no canal. Se não gostou, se inscreve aí. Vou botar o vídeo no momento exato que eu vejo que aparece tipo umas 2 explosões assim, sabe? Para vocês pensarem com os seus cabritos aí e refletirem a respeito. É isso aí, pessoal. Valeu!